Antes de ler a palavra de Deus, também quero compartilhar com os irmãos. No dia 21 de fevereiro, era para eu pregar. Só que naquela semana que antecedeu ao dia 21 do mês passado, nós recebemos a notícia: a Larissa contraiu, né, o vírus. E depois também, né, ali fazendo parte do mesmo ambiente, a mesma casa, aí eu estava sentindo alguns sintomas, fiquei em dúvida, fui fazer o teste do cotonete, né, desculpe, mas é assim que eu sei falar, né, o teste lá do cotonete, e fiquei de quarentena também, né? Mas graças a Deus, né, fiz o exame, recebi o resultado. Aí eu cheguei lá em casa brincando com a irmã Dazinha, falei: irmã Dazinha, como diz o povo, né, vaso ruim não quebra fácil, né? Deu negativo, né? Graças a Deus, né? E aí dia 21 era para eu pregar essa mensagem. Aí como eu entrei em quarentena, aí não podia, né, fiquei daquele estado que quem já passou sabe. Aí no dia 28, domingo passado, eu estava lá em casa e acompanhando o Alessandro no culto das 18, ele leu o mesmo texto. Aí eu fiquei curioso, né? Falei: vou esperar mais um pouquinho, né, para ver o que ele vai falar, né? Será que ele pegou a cópia da minha mensagem? Brincadeira, né? Porque eu tinha feito o esboço, deixei lá no meu gabinete, né? Mas, amado, por que nós ficamos assim maravilhados, né, de saber que a Bíblia é a palavra de Deus, né? O mesmo texto, né, que ele leu é o texto que eu vou ler hoje para a nossa meditação. E cada vez que lemos a palavra, né, Deus, a palavra, a mensagem nunca vem igual, né? Deus é maravilhoso. Isso é prova de que a Bíblia é a palavra de Deus. Mas hoje pela manhã, e também, claro, você que vai acompanhar no final do dia o nosso culto, né, às 18 horas, sobre essa necessidade que nós temos falado como tema para o ano de 2021, a necessidade de permanecer firme e constante até o fim, né? Mantenha-se firme e constante até o fim. Geralmente, amados irmãos, o que acontece conosco? Eu me vi em determinada altura da minha vida cristã nessa situação. Como eu disse, final do ano de 89, fui ordenado, recebi o culto de imposição de mãos dia 11 de março, e ardia em mim aquele desejo de sair de Cuiabá. Eu queria ser missionário. Talvez contagiado por aqueles exemplos, aqueles testemunhos que a gente vê no seminário, a minha decisão era: eu quero ser missionário. Eu me apaixonei pela ideia de ser missionário. E aí, na virada de 89 para 90, eu peguei minha família, né, modo de expressão, eu e minha família saímos de Cuiabá e fomos para a Terra Nova do Norte. E eu lembro que nossa mudança foi em cima de um caminhão. E o hotel que nós dormimos foi um posto de gasolina lá na cidade de Sorriso. Carroceria de um caminhão. Porque nós não tínhamos condição de pagar uma mudança. Nem a convenção dispunha de recurso e nem a igreja que ia me receber dispunha de recurso. Nós mudamos de Cuiabá em cima da carroceria de um caminhão, né? E o caminhão, eu lembro até hoje, ele saiu da cidade de... ele ia para a cidade de Alta Floresta, pegar um carro que havia batido em Cuiabá. Aí ele amarrou o carro batido, né, na parte da frente, e eu com a minha mudança e meus filhos na parte que sobrava da carroceria do caminhão. Tudo para aquele desejo, aquele ânimo, aquela vontade
de servir ao Senhor, né? E fomos para a Terra Nova do Norte. E lá em Terra Nova do Norte é a época do garimpo, era aquela coisa, um movimento tremendo naquela região. E eu lembro que durante 2 anos a gente andou pela divisa do sul do Pará, né? Alta Floresta, Terra Nova do Norte, Peixoto de Azevedo, Guarantã, aquela região lá, servindo ao Senhor. Mas de repente, amado, depois de alguns anos eu estava em Arenápolis. Eu lembro que em Arenápolis me aconteceu algo e que Deus precisou ministrar na minha vida sobre a necessidade de permanecer firme e constante, não por um dia, não por algum tempo, mas até o fim. E lá em Arenápolis, né, como diz o salmista no Salmo, né, lá meus pés quase se resvalaram, né, e quase as coisas na nossa vida ficou pela metade. Mas graças a Deus que Deus nos sustenta, né, que Deus nos visita, que Deus nos fortalece. Mas mais do que nunca, amados irmãos, essa necessidade de permanecer firme, de permanecer constante, é um desafio para nós nesse tempo que nós estamos vivendo. Quanto de nós conhecemos a Jesus e a gente lembra com saudade do dia do nosso batismo, a gente lembra com saudade o dia da nossa conversão, os primeiros passos na presença do Senhor, com entusiasmo, com alegria, com vontade de falar de Jesus para a família, para o vizinho, para o colega, no trabalho, na escola, de manhã, de tarde, à noite, em todo momento falar de Jesus. Mas de repente alguma coisa começa a acontecer conosco e a gente vai diminuindo os passos, a alegria vai se esvaindo, né? Os problemas vão acontecendo e de repente começa alguma coisa estranha a acontecer na nossa vida. Necessidade de permanecer firme e constante até o fim. Nós temos, amados irmãos, pelo menos 3 níveis de relacionamento. O relacionamento vertical, que é o nosso relacionamento com Deus. Precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Nós temos também o relacionamento conosco mesmo. Também devemos cuidar. Eu creio que o que nós temos aprendido nesses dias é cuidar, né, do relacionamento individual, pessoal. Temos também o relacionamento horizontal, que é o relacionamento com o meu irmão. E isso muitas vezes também pode afetar na nossa caminhada cristã de maneira positiva ou também de maneira negativa. Depende da maneira como nós reagimos diante das adversidades, das incompreensões, que nós podemos ser vítima ou podemos vitimar alguém, porque nós somos pecadores, nós somos limitados. Eu quero meditar sobre isso nessa manhã. Eu quero convidar os irmãos agora, então, a abrirem a sua Bíblia na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, lá no capítulo 4, verso 19, verso 9 ao verso 18. Segunda carta de Paulo, capítulo 4, verso 9 ao verso de número 18. Diz assim a palavra do Senhor: procura vir ter comigo depressa. Havia ali um senso de urgência, né? Porque Paulo sabia o que estava prestes para acontecer. Porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia, somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos,
e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isto não lhes seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Mantenha-se firme e constante. Quando nós lemos a palavra de Deus, no livro de Deuteronômio, Deuteronômio quer dizer a repetição da lei. Deutero, né? Repetição. Onômio, lei. Repetição da lei. Basicamente, no livro de Deuteronômio, Moisés, ele repete tudo que ele havia escrito no livro de Levítico e também no livro de Números. E também no livro de Êxodo. Ele, como se viesse no livro de Deuteronômio, fazendo um resumo de tudo que ele havia falado em Êxodo, Números e Levítico. Então ele sintetiza no livro de Deuteronômio. E quando eu olho para o livro de Deuteronômio, eu vejo, amado, como se o Senhor estivesse avisando Israel, preparando Israel a respeito do que poderia e iria acontecer com eles no futuro, e que eles não sabiam. Eles não tinham noção exata do futuro, como eu e você também não temos. Nós temos projeções, imaginações a respeito do futuro. Então a Bíblia diz que, lá no capítulo 6 do livro de Deuteronômio, verso de 1 a 9, a Bíblia, como se Deus estivesse falando das lutas e dificuldades que Israel ia encontrar no futuro. E essas palavras, então, que são ditas aqui, era como se fosse, lembra da palavra quando essas coisas acontecerem. Então, quando eles pudessem, então, olhar novamente para a palavra e a experiência que eles iam passar no futuro, eles podiam olhar e tranquilizar o seu coração, mostrando que Deus, ele não se surpreendeu, que nada do que está agora acontecendo com Israel pegou Deus de surpresa, pegou Deus de calça curta, como nós costumamos dizer. E por isso então o Senhor, preocupado com Israel, com as lutas que Israel ia encontrar nesse processo de deixar o Egito até chegar na terra prometida. Os irmãos lembram que foi uma luta de 40 anos. E nessa prova, nessa luta
que durou aproximadamente 40 anos. Muitos morreram pelo deserto. Muitos ficaram pelo meio do caminho. Muitos ficaram prostrados no deserto, não conseguiram alcançar as promessas que Deus tinha para a vida deles. Não entraram na terra prometida. Não herdaram o que Deus tinha prometido a eles, que ia dar a cada um deles, como recompensa do seu trabalho, da sua fidelidade, do seu andar com o Senhor. Então Deus, eu posso imaginar, quando o Senhor ele fala para Israel, que essa palavra, ela deveria ficar inculcada na nossa cabeça. Eu vejo, amado, quando eu estava dizendo na abertura a respeito de Deus usar o nosso irmão sem a gente falar nada um com o outro, o mesmo texto, o mesmo texto bíblico. Eu creio que não há coincidência no propósito de Deus. Então Deus ele quer que a palavra seja inculcada na nossa cabeça. Porque, amado, se a palavra ficar só no nível raso, no dia da opressão, no dia da dificuldade, nós vamos esquecer da palavra. E nós vamos esquecer do Deus da palavra. Mas quando a palavra está inculcada no nosso coração, ninguém tira. Nós lembramos, amados irmãos, de muita coisa que nós aprendemos na nossa infância. Talvez foi porque nosso papai, nossa mamãe inculcou aquelas verdades na nossa cabeça. E eu lembro de uma verdade que a minha mãe, na sua simplicidade, quando acontecia algum problema na nossa vida, aí a minha mãe chamava a gente e dizia assim: "Não, meu filho, não liga não. Você teve algum prejuízo, você teve algum problema na vida, não liga não, mas tem Deus para dar do que o diabo para tirar." Inculcou na minha cabeça aquela palavra, e tantas outras, amado, ficou inculcada na nossa mente. E por isso muitas vezes é difícil de tirar alguma coisa da cabeça de alguns irmãos, porque a gente acaba inculcando também coisa que não presta. Se a gente não se cuidar, a gente vai inculcando lixo na nossa mente, no nosso coração, e vai também, e pode também nos causar prejuízo. Mas o Senhor, Ele disse para que a palavra ficasse inculcada, porque quando Israel inculcasse aquelas verdades na sua mente, quando viesse a fome, eles não iam fraquejar na fé. Quando viesse as lutas, eles não ficariam com medo. Quando viesse as pragas, as epidemias, Israel não ia oscilar na fé. Mas mesmo assim, amados irmãos, a gente sabe quem entrou e tomou posse das promessas do Senhor realmente, quando a maioria ficou prostrada pelo deserto. Talvez porque a palavra não foi inculcada o suficiente. Talvez a palavra, alguma coisa aconteceu na vida daqueles nossos irmãos do passado, para que eles esquecessem da palavra e esquecessem do Deus da palavra. A palavra precisa ficar inculcada no nosso coração. A palavra precisa ficar inculcada na nossa mente, para quando vier o dia da tentação, o dia da provação, o dia da luta, o dia da tristeza, o dia da angústia, você pode declarar: o mundo diz assim, mas a palavra diz assim. E entre o mundo e a palavra, eu faço a opção de ficar com a palavra de Deus. Inculcar a palavra. Inculcar a palavra na nossa mente e no nosso coração. Porque isso talvez, amados, se explica porque muitos cristãos, muitos crentes, eles desviam com algum tempo na sua vida. Porque talvez a palavra não enraizou, a palavra não penetrou, a palavra não fez aquilo que a palavra gostaria de fazer. E aí vem as lutas, e aí vem a desculpa: por que eu estou fraco? Por que eu vou mudar de igreja?
E hoje esse negócio de mudar de igreja, amado, eu fico mais abismado que quase todo mundo coloca o nome de Deus. Ah, eu vou mudar de igreja, de ministério, porque Deus está mandando. Rapaz, Deus está mandando as pessoas fazer cada coisa esquisita, cada coisa estranha, cada coisa, né, que a gente olha e fala, meu Deus, será que Deus não é mais Deus? Tanta coisa, tanta meninice, tanta coisa, porque talvez a palavra ainda está muito rasa na mente e no coração. Mas o Senhor, Ele diz, olha, a palavra precisa ficar inculcada. Paulo, aqui quando escreve a Timóteo, ele sabia, amado, quando ele fala aqui, fulano vem, mas venha depressa. Ele tinha consciência de futuro, ele tinha consciência do que ia acontecer, mas nada do que ia acontecer abalava a fé daquele homem, porque certamente a palavra estava inculcada, enraizada, aprofundada na sua mente e no seu coração. Ele sabia do que estava prestes para acontecer. Paulo estava preso, e o Senhor já tinha mostrado para ele, olha Paulo, dessa você não vai escapar não, você não vai sair vivo dessa não. Já pensou se você recebe uma notícia? Olha Toninho, você ficou, em nome de Jesus está repreendido, né? Olha Toninho, você ficou doente, mas não vai escapar dessa não, é agora. O que a gente faria? A palavra precisa estar inculcada, mais do que nunca inculcada no nosso coração e na nossa mente. E o Senhor diz também, para que Israel pudesse multiplicar sobre a terra. Multiplicar sobre a terra, amado, significa, quando eu tenho confiança no futuro, eu faço planos para o futuro. Mas se eu não tenho planos para o futuro e fico imaginando que de uma hora para outra, então o melhor é parar, o melhor de tudo é ficar em casa, o melhor de tudo é desistir, o melhor de tudo é parar, como vai uma pessoa multiplicar? Então o Senhor lhe falava para Israel, né, para que seus dias sejam prolongados sobre a terra, né, para que vocês vivam a multiplicação, né, o sonho de avançar, de crescer, de planejar, de ter projeto, de não parar, olhando só para a circunstância, olhando só para a Rede Globo que diz, matou, morreu, coronavírus de manhã, de tarde, de noite, ao meio-dia, no jantar, ao amanhecer, ao anoitecer. Como uma pessoa pode reagir diante dessa fulminação de coisas ruins? Esses dias atrás eu falei no grupo da Abomate, né? Alguém falando e postou lá um vídeo novamente, que coronavírus, não sei na onde, que não sei o que papapá. Falei, irmão, eu creio que disso aí nós já estamos cheios. Nós temos que compartilhar esperança, nós temos que compartilhar coisa que da palavra de Deus, né? Irmão, não desista, não desanima, o problema é sério, a situação é grave, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Ele é maior do que tudo isso. E eu falei, olha, vamos parar, vamos pensar, vamos planejar, vamos mudar, né, a situação. E a palavra do Senhor diz, para que tudo te vá bem, apesar da luta, apesar do problema, apesar da seriedade, apesar da complicação, tudo vai bem para quem está com Jesus. Tudo vai bem. Paulo diz, eu aprendi a ficar contente em toda e qualquer circunstância, a ter fome, fartura de pão, roupa ou não ter roupa, a ter isso ou não ter aquilo. A minha vida não depende disso, a minha vida é muito mais superior a essas coisas, as coisas tão simples, tão pequenas,
Mas a palavra, o Senhor, Ele diz para Timóteo, né, através de Paulo, ou melhor dizendo, lá em Deuteronômio ainda, né, que essa palavra ele precisava ficar inculcada. E a Bíblia diz que dela falarás. O que você mais tem falado nesses dias? Dela falarás. Falarás do quê? Fale da palavra de Deus. Fale da palavra de Deus. Quer consolar alguém, né? Como disse o irmão aqui na ministração, na devocional, fale da palavra de Deus. Meu irmão, a luta está grande, a luta está difícil, né? Mas aí manda para ele um texto bíblico, né? Mande a ele um salmo da palavra do Senhor. O que você tem mais falado nesses dias? Você está falando a mesma linguagem do mundo, a mesma linguagem das pessoas? Não, a Bíblia diz que essa palavra, ela precisava ficar inculcada, e dela falarás assentado, andando, ao deitar, ao levantar, quer dizer, falando da palavra de Deus em todo o tempo. Mais do que nunca, amado, nós precisamos falar da palavra de Deus. É pessoas que vêm, pessoas que compartilham. Eu olho lá no nosso grupo Intercessão Constante, né? Pessoas falando, pessoas pedindo oração. Quando essas pessoas pedem oração, o que você fala para ela? Que mensagem você transmite a ela? Alguém estava reclamando que deixou a nossa igreja e ia congregar no outro ministério, porque aqui não dá oportunidade e ele gosta de ser evangelista. Eu estou falando, né? Meninice tão terrível. Evangelista, melhor momento agora, né, Vilma? Quer ser evangelista, né? O seu amigo que está doente, o que você está evangelizando ele agora? O que você está falando para ele? Então são coisas, superficialidades, amado. Delas falarás assentado. E continua a palavra de Deus dizendo, né, que você deve atar como sinal em sua mão, por frontal, entre os seus olhos. Escreverás a palavra nos umbrais e nas portas de todas as suas casas. Então, por onde Israel, ele olhava, então a orientação do Senhor é: coloca versículo bíblico na porta da sua casa, coloca versículo bíblico na sua testa, coloca versículo bíblico na sua mão, coloca versículo bíblico por todo lugar que você andar, para que a sua mente e o seu coração, para onde olhar, verá a palavra e lembrará do Deus da palavra. Esse era o desejo de Deus, a vontade do Senhor. Escreverás nas portas, nos umbrais. E aí entra, amados irmãos, como se Deus estivesse falando para Israel o que Paulo fala para Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de número 10. Porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. O que está acontecendo não deve jamais nos surpreender. Todos nós queremos ir para o céu, mas ninguém quer morrer, né? Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. E quando a gente vê que o negócio vai ficando meio feio para o nosso lado, né? Você já pede logo: Senhor, passa a minha senha para o irmão Paulo. Passa a minha senha para Salomé. Né? Agora se não fala, eu recebo, né? Ah, Jesus. Então, amado, Timóteo, quando recebe essa carta de Paulo, né, ele diz: porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tempos difíceis virão. E nós estamos experimentando esse tempo difícil, né? Esse tempo difícil que nos fala a palavra. E Paulo estava preocupado com o emocional de Timóteo.
Eu disse no início que nós temos pelo menos 3 níveis de relacionamento. O nosso relacionamento com Deus, o nosso relacionamento conosco mesmo e o nosso relacionamento com o próximo. Eu fico olhando, amado, e devemos orar pelo nosso presidente da República. Quanto esse homem está sendo detonado. Quanta coisa, quanta conversa, quando a gente vê tanto, né? Eu fico comparando, amado, a situação que nós estamos vivendo hoje, especialmente no Brasil, é aquela que fala o livro de Juízes. Naquele dia não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bom aos seus próprios olhos. Uma coisa tão complicada, nosso tempo difícil. A gente não sabe, tem hora, quem que é o presidente do Brasil? É o governador? É o prefeito? É o juiz lá da Suprema Corte? Todo mundo quer ser presidente da República. Uma confusão, naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que era bom aos seus próprios olhos, e assim nós estamos vivendo hoje, experimentando essa situação hoje, nós estamos aí contemplando isso acontecer. E Paulo, quando ele escreve aqui, amado, como já salientou o Senhor através da vida do pastor Alessandro, domingo passado, mas eu quero aqui ressaltar essa questão do nosso relacionamento para com o próximo. Devemos ter cuidado com o nosso relacionamento para com o próximo. Veja bem, amado, o primeiro destaque que eu quero fazer é sobre a vida pessoal desse homem chamado o apóstolo Paulo. Veja bem, amado, o que aconteceu com o apóstolo Paulo. E quando eu olho para a vida do apóstolo Paulo, eu vejo, amado, um homem preparado, bem resolvido consigo mesmo. Esse homem, amados irmãos, logo que ele conheceu a Jesus, como foi a vida do apóstolo Paulo? Como foi a vida desse homem? Esse homem converte e conhece ao Senhor Jesus, tem um encontro que transforma, que muda a vida dele, e logo em seguida, ele começa a ser um missionário, entusiasmado, preparado, pronto para andar, pregar o evangelho na Ásia, na África, na Europa. Esse homem, amado, ele converteu, conheceu ao Senhor Jesus, apaixonou pelo Senhor e pela palavra do Senhor, e dedicou a sua vida plenamente para cumprir o propósito de Deus. Esse homem que acostumou com movimentos, ele não parava. A Bíblia relata pelo menos 3 viagens missionárias que ele fez. Ele vivia de cidade em cidade, conhecendo pessoas, fundando igreja, evangelizando, ganhando vidas para Jesus. Um homem com muito movimento, era a vida dele. Uma vida cheia de movimento, uma vida marcada por viagens. Quanta viagem aquele homem fez? Não porque queria fazer turismo, mas por causa da palavra e do Senhor da palavra. Quantas conferências o apóstolo Paulo foi convidado para fazer. Ele era o cara da sua época. Não havia ninguém igual ao apóstolo Paulo, tão solicitado. Pregava para multidões. Um dia, tudo parou. Um dia, de repente, ele estava preso, esperando a hora para ser executado. Um dia tudo parou. Não tem mais movimento, não tem mais multidão, não tem mais viagens,
não tem mais. Cadê os amigos que eu ganhei para Jesus? Não tem mais amigo, não tem mais companheiro, não tem mais nada. Agora o que me resta é esperar a hora da minha execução. Isso podia gerar uma confusão muito grande na mente daquele homem. Agora, diz a palavra do Senhor, um dia tudo parou. Ele começa a abrir o seu coração e a dizer: Demas me abandonou. Como era a leitura para o apóstolo Paulo, quando ele destaca: Demas me abandonou? Será que havia no coração dele alguma raiz de amargura? De ingratidão? Como Demas foi ingrato para mim, né? Como Demas podia me abandonar? Mas Demas me abandonou. Não sei por que razão, né? Embora que a Bíblia aí dá alguns motivos, né? Mas Demas me abandonou. Ele continua abrindo o seu coração, dizendo: na minha defesa, ninguém foi a meu favor. Ele precisou, na hora de ser condenado, ele precisava de alguém para defendê-lo. Não, o apóstolo Paulo, não é isso que vocês estão dizendo. Ele diz: ninguém, nenhuma pessoa, ela falou em meu favor, em minha defesa. Como ficaria o coração daquele homem, depois de ganhar multidões para Jesus, e na hora que ele precisou de um amigo, ele diz: esse me abandonou, ninguém falou a meu favor quando eu fui julgado, e agora eu estou aqui condenado à morte. Ninguém apareceu em minha defesa, ninguém apareceu na hora que eu mais precisava. Como ficaria a fé desse homem? Depois de ganhar multidões, depois de viajar, de ter uma vida cheia de movimento, cheia de programação, né? Então ele diz: ninguém falou, ninguém agiu em meu favor. Por isso ele pede, ao nosso irmão: procura vir ter comigo depressa. Porque havia na mente de Paulo uma consciência da urgência a respeito da atitude desse irmão, que de repente deixasse para procurar o apóstolo Paulo e demorasse muito, não encontraria mais Paulo em vida, porque a data da sua execução ele já tinha conhecimento. Procura vir-te comigo depressa. Ele continua dizendo: porque já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Apesar de tudo isso, amado, por isso a palavra de Deus diz: cuida de ti mesmo. Muitas vezes a gente quer cuidar de tanta gente, mas esquece de cuidar de si mesmo. Esquece de cuidar da sua própria vida. Quer ganhar o mundo para Jesus, quando não está dando conta de cuidar da sua própria vida. Quer resolver o problema do universo, mas não consegue resolver os seus problemas pessoais, as suas crises individuais. Não consegue resolver sua própria vida e quer resolver a vida dos outros. Então Paulo, ele diz: já estou sendo oferecido por libação. Veja bem, amado, ele tem a consciência, apesar de ser abandonado, apesar de ninguém aparecer em sua defesa, apesar de estar ali preso com a data da sua morte já determinada, ele dizia: eu não sou vítima das pessoas que me abandonaram, eu não sou vítima dessa pessoa que me abandonou, dessa pessoa que deveria depor em meu favor e não fez nada.
Eu deveria estar reclamando de Demas porque me abandonou. Oh, irmão ingrato, por que me abandonou? Ah, porque você está assim, irmão? Ah, porque o irmão me abandonou. Porque o irmão me acusou. Porque o irmão. Então, amado, Paulo diz, olha, ele esquece de tudo isso e ele tinha consciência. Eu já estou sendo oferecido como um sacrifício vivo ao Senhor. Problemas, lutas, não. Eu estou indo agora porque o Senhor determinou. Porque minha vida está na mão de Deus e chegou o tempo da minha partida. Ingratidão, ausência, silêncio, tanta coisa pode perturbar a nossa alma, mas não pode perturbar a alma de um homem e de uma mulher que está firmada no Senhor, porque ela tem consciência. Quantas vezes nós cantamos, porque Ele vive, posso crer no amanhã. Não importa, esse homem bem resolvido, poderia estar ali amargurado, ressentido, reclamando, chorando da vida, dos irmãos, da igreja, né? e tudo mais. Não, amado, ele fala, não, o tempo da minha partida chegou, não se preocupa comigo, né? Não se preocupa com a minha alma, eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final. Bem resolvido consigo mesmo, com suas emoções, com seus sentimentos. Aí vem outra, relacionado ao nosso relacionamento com o próximo. E aí precisamos aprender a exercitar reciprocamente a misericórdia e a compaixão. Em uma das viagens, ou melhor dizendo, na primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo resolve convidar para fazer parte da equipe missionária o irmão João Marcos, né, que depois ele é conhecido apenas como Marcos. E ele vai, junto com o apóstolo Paulo, fazendo parte da equipe missionária, porque talvez Marcos também tinha o sonho de ser missionário. Aí deixa eu falar para vocês o que aconteceu com o meu sonho de ser missionário, né? Fui lá para Terra Nova do Norte, aí depois de 2 anos lá em Terra Nova do Norte, aí eu já estava convicto, eu não nasci para ser missionário. Aí Deus teve misericórdia de mim, me convidou, né, tocou no coração dos irmãos lá de Colíder, para ir pastorear em Colíder. Aí lá em Colíder eu me encontrei, falei, meu negócio é ser pastor, não é esse negócio de ser missionário, né? Eu aprendi na prática que não era a minha praia, né? Então João Marcos vai, talvez nesse desejo de ser missionário. E aí, amados irmãos, a Bíblia diz, Atos capítulo 13, verso de número 13, que uma determinada altura da viagem, Marcos abandonou a viagem e voltou para Jerusalém, voltou para casa. Não sabemos, né, exatamente, está aí mais um assunto para você anotar na sua agenda, quando chegar no céu, conversar com Marcos. Marcos, me fala aí, quando você foi fazer a primeira viagem missionária, lá em Atos capítulo 13, verso 13, diz que você abandonou e voltou para Jerusalém. O que foi que aconteceu? Aí Marcos vai falar, né? Não, tem muito assunto para conversar com Marcos, com Jesus, com Moisés, com Abraão, né? Com Paulo, né? E pedir para explicação. Paulo, e aquele negócio de espinho na carne lá, o que era mesmo, né? Porque você não falou que eu ia orar por você lá na minha igreja, né? E então, há tanta coisa para conversar, né? E aí, então, a Bíblia diz, Atos 13, 13, que Marcos abandonou. Aí Paulo, né, que eu creio que ainda tinha um pouco aquele ranço da velha criatura, né? Aquele ranço da velha criatura,
que de vez em quando aflora no meu coração, não sei se aflora no seu aí, né? Ainda eu vou perguntar para as irmãs, de vez em quando ainda surge aquele ranço de velha criatura no coração do seu marido, né? Depois você fala, tá? Não fala aqui não, né? Ou da sua esposa, mas talvez Paulo ainda tenha aquele ranço da velha criatura. Veio a segunda viagem missionária, e aí, amado, aconteceu um piseiro, né? Aconteceu uma desavença, aconteceu uma briga. Atos capítulo 15, verso 36 ao verso 40, a Bíblia diz que Barnabé, na segunda viagem missionária, queria levar a Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que os abandonou na primeira viagem. E aí, amado, surgiu lá um arranca-rabo, uma briga, uma desavença, né, entre Paulo e Barnabé, né, e como consequência dessa desavença, eles separaram. Paulo e Silas foi para um canto, Barnabé e Marcos foi para outro canto. Mas uma coisa eu tenho certeza, meus amados irmãos, eles não separaram sem resolver a desavença. Porque se quando eu quero fazer alguma coisa para o Senhor, mas deixa aqui alguma coisa mal resolvida, aquilo que você quer fazer lá no futuro não vai dar certo. Você precisa resolver as desavenças do seu dia a dia. Aquele homem, nem Barnabé, nem Paulo, foi carregando ressentimento, amargura, raiz de amargura no seu coração, porque senão não iam prosperar. Deus não pode fazer prosperar uma obra onde é resultado de desavença, briga, problema mal resolvido, deixado para trás. Vou fazer a obra do Senhor com coisa mal resolvida no passado. Não dá certo, irmão, não tenta. Não tenta, vai dar errado. Esses homens separaram. Aí eu lembro de uma palavra que não é minha, mas eu li e gostei, quero compartilhar com irmãos. Ele diz: misericórdia e compaixão constrói pontes, e a intolerância cava abismos. A misericórdia e a compaixão constrói pontes, e a intolerância cava abismo. Nós precisamos, amado, Paulo relata, eu vou mostrar para os irmãos depois, mais nomes. Olha lá em 2 Timóteo capítulo 3, ele cita lá um monte de nome. 2 Timóteo capítulo 4, outra relação de nomes, e normalmente muito relacionado a coisa negativa, a coisa que não edifica, mas está relatado lá na Bíblia para o nosso conhecimento e para a nossa edificação. Aí, amado, eles vão. Aí depois lá no final da vida, 2 Timóteo capítulo 4, verso de número 11, o mesmo apóstolo Paulo que tinha problema lá, teve problema de aceitar Marcos na sua equipe missionária, ele escreve: toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Precisamos aprender a exercitar reciprocamente a misericórdia e a compaixão. Porque uma hora eu posso ferir o irmão Lau. O irmão Lau uma hora pode me ferir. É parte das nossas imperfeições humanas. Mas quando eu tenho um coração revestido de misericórdia e compaixão, eu vou olhar para o Lau com misericórdia e compaixão. Agora, quando eu não tenho misericórdia nem compaixão, causa separação. Aquele amigo que era meu amigo não é mais meu amigo. Cadê o seu amigo? Ah, briguei com ele, ele está chateado comigo, ele mentiu para mim, ele quis dar uma rasteira em mim. Irmão, resolva para o bem da sua própria vida espiritual. Aí eles separaram, mas aqui estava tudo resolvido, né? Traz Marcos. Oi, você não estava rejeitando a Marcos, não, né? Deus ministrou na minha vida, Deus transformou meu coração. Eu vi que era ranço da minha velha criatura quando desprezei Marcos,
Mas agora eu reconheço como que esse moço é útil para mim, como ele me faz falta. E muitas vezes, amado, a gente só valoriza quando a gente perde. Paulo perdeu a companhia de Marcos, depois mais tarde ele reconhece, traz ele, traz, eu quero. Talvez, amado, ali como último momento, né, a última oportunidade, se tinha alguma coisa que ele precisava com Marcos, precisava conversar com Marcos, dele dois conversar. Me perdoa, Alessandro. Aquele dia eu fui áspero com você, eu fui estúpido. Aquela velha natureza, o ranço da velha natureza aflorou. Me perdoa, meu irmão. Está perdoado em nome de Jesus. Vamos orar junto aqui. Pronto, selamos novamente a amizade e calamos a voz do inimigo da nossa alma. Mas a gente prefere separar do que consertar. E vai deixando coisa sem conserto para trás. Vai deixando. Aí um dia você fala, meu Deus, eu estou sem vontade de orar. Meu Deus, o que está acontecendo comigo? Não tenho mais vontade de ir na igreja. Meu Deus, eu lembro quando eu me converti, eu não era assim, mas agora eu estou estranho. Eu não tenho vontade, não consigo nem ser dizimista, porque eu acho que ser dizimista vai faltar pão. Não consigo, antes eu conseguia. Antes eu ganhava menos e conseguia, agora que eu ganho mais, não consigo. Antes eu amanhecia no pé de Jesus, eu acordava com Jesus, dormia com Jesus. Agora Jesus não significa muita coisa para mim. Não, amado. Ele resolve com Marcos. Ele resolve. E se tinha alguma coisa ainda, por último, precisava selar aquela amizade, ele fala, traz comigo também, traz consigo também, Marcos, eu preciso conversar com ele, antes de eu partir, eu quero partir em paz, eu quero partir sossegado, eu quero partir tranquilo, né, que não deixei nada mal resolvido, eu estou preparado para encontrar com o meu Senhor, se o Senhor vier me buscar esta noite, eu estou preparado e posso declarar, ora vem Senhor Jesus. Eu vou subir para o céu tranquilo, eu vou subir para o céu, né, sem preocupação, né? Será que o irmão fulano de tal morreu, foi para o céu ou foi para o inferno? Hoje a gente está perguntando isso de alguns crentes, né? Será que quando morreu vai para o céu ou vai para o inferno? Tem pessoa que morre e fala, esse vai para o céu. Esse, se não for para o céu, essa pessoa, né, ninguém vai. Mas a gente tem dúvida. Por que temos dúvida? Então Marcos foi essa pessoa. E a outra coisa, amado, relacionado a essa segunda, é prepare-se para ser decepcionado. Nós precisamos estar preparados para ser decepcionado. Veja bem, amado, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 3, verso de 1 a 9, ele fala, né? Ele começa dizendo, nos últimos dias sobrevirão tempos, amado. Interessante que ele diz, nos últimos dias sobrevirão tempos. Ele não diz dia, ele diz tempo. Mas quanto tempo? Talvez é a pergunta que nós estamos fazendo agora. Quanto tempo isso vai durar? Quanto tempo nós vamos usar máscara? Como disse o irmão domingo, a gente achava que era apenas por alguns dias, meses, mas já foi um ano. Mas por quanto tempo? Quanto tempo vai demorar para eu receber a vacina? Na hora que chegar a vacina, eu vou querer ser vacinado. Esses questionamentos que as pessoas estão fazendo, prepare-se para ser decepcionado. 2 Timóteo capítulo 3, verso de 1 a 9, aí Paulo diz, olha, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo, agora está falando, amado, de coisas humanas, está falando de coisas humanas, coisas minhas, coisa sua, que nós devemos lutar, porque ele diz, olha, nos últimos dias, né, nos últimos tempos, as pessoas serão cada vez mais egoístas, as pessoas serão cada vez mais avarentas. Como nós temos hoje, amado, problema até dentro da igreja de crente avarento, que por causa da sua avareza, ele atropela os outros, ele fica com coisa na sua mão, que deveria estar na mão do outro, por causa da sua avareza, não é fiel nos seus negócios, por causa da sua avareza, não paga a sua conta,
E quando tem que pagar a conta, procura diminuir em favor do outro. Por causa da avareza. Isso vai nos decepcionando com a vida espiritual de alguma ou outra pessoa. Mas aquela pessoa é crente? É crente e diz que é crente. Será que vai para o céu assim? É o caso que já perguntei lá atrás, né? Aí Paulo diz egoísmo, avareza, presunção, orgulho, blasfêmia. Eu fico imaginando, no último carnaval, né? Carnaval 2020, ou acho que foi 2020 mesmo, né? Aí se lembra de umas escolas de samba, botar no Satanás e Jesus, né? E blasfemando de Jesus. Aí aqueles quadros de cena de sexo explícita, né? E sexo por colocar a criança para contemplar o homem nu, e diz que é arte. Logo depois, coronavírus. Blasfêmia contra o Senhor, desobediência aos pais, ingratidão, profanação, desafeição. Desafeição, amado, me chamou muita atenção aqui a palavra desafeição. A palavra desafeição está ligado a pessoa para com a sua própria família. A Bíblia diz que serão desafeiçoados. Não vão estar ligando nem para a sua própria família. Não vão estar ligando nem para a sua própria esposa, nem para o seu próprio marido, nem para o seu próprio pai, nem para o seu próprio, da sua casa. Né? Eles serão desafeiçoados, sem afeição. A Bíblia diz que nós seríamos inimigos do bem. A Bíblia diz que nós seríamos caluniadores, nós seríamos sem domínio próprio. Sem domínio próprio, nós pessoas não têm domínio próprio, né? A Bíblia diz que haverá traição. O apóstolo Paulo, ele lembra muito bem disso, amado, porque eu creio que ele está lembrando da questão que ele coloca em relação ao irmão Alexandre, aquele irmão que trabalha com metais, né? Ele diz, né? Entregou a Paulo, falando a respeito de Alexandre, que Alexandre o entregou. Quem delatou Paulo, diz alguns comentaristas bíblicos, quem entregou Paulo para a autoridade romana foi através da delação de Alexandre. E Alexandre era a pessoa que fazia parte da igreja onde Paulo pregava. Uma pessoa íntima do apóstolo Paulo. Ele foi entregado para as autoridades romanas por causa da delação de Alexandre. Alexandre entregou Paulo. Ele diz: ninguém me defendeu, né? Estar ao lado de Paulo era estar contra o Estado. Amado, nós estamos vivendo hoje essa situação onde muitas vezes você fica a favor da igreja, ou você fica a favor do Estado, e você fica meio dividido. E agora eu vou ficar a favor da igreja, eu vou ficar a favor da palavra e do Deus da palavra, para talvez ter algum prejuízo social, ter algum prejuízo, né, diante dos meus que eu tenho interesse em manter relacionamento com eles. Se eu não manter, não zelar, eu posso ter prejuízo. Mas há momentos, amado, que eu vou ter que decidir. Há momentos, amado, que eu preciso tomar uma decisão. E Paulo, ele olha para aquela situação que muitas pessoas fizeram a opção. Se ficassem ao lado do apóstolo Paulo, era ficar contra o Estado. Ficar de amizade com Paulo era não ter a simpatia do imperador, não ter a simpatia da autoridade local. E eu quero ser amigo de Paulo, amigo também das autoridades, para ficar de bem com todo mundo. Quem se preocupa em ficar de bem com todo mundo, não fica de bem com ninguém. Não fica de bem com ninguém. Ele tem que fazer a opção.
E Paulo, ele viu aí, ele sentiu, ele experimentou, né? Ninguém, né, me defendeu, ninguém esteve ao meu lado. Alexandre me abandonou, não me defendeu, antes me entregou. O que um pode oferecer, eu vou escolher, né? Quem pode me oferecer mais, eu fico ao lado de quem pode me oferecer mais. Mas eu louvo a Deus que alguém disse, né, que é melhor perder alguma coisa na terra do que ganhar tudo e perder a salvação. Muitas vezes é assim, amado, que funciona. Prepara-se para ser decepcionado. Paulo fala, Timóteo, olhe bem, Timóteo, cuidado, cuida do teu coração. Não fique olhando muito para as pessoas, olhe para o Senhor Jesus. E aí, amado, quando Paulo escreve 2 Timóteo 3:1, ele que diz que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Veja agora o que diz Jesus em Mateus 24:13, 12 e 13. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Porém, aquele que perseverar até o fim será salvo. Lutas, decepções, desencantos, são coisas próprias desse mundo controlado pelo pecado. E a Bíblia diz por multiplicar a iniquidade, o amor de quase todos vai se esfriar. Quantos amores estão se esfriando nesses dias, né? E quantos amores ainda vão se esfriar à medida que Jesus se aproxima? Mas a Bíblia está dizendo, né? Mas aquele, porém, que perseverar até o fim, será salvo. Esse homem, chamado o apóstolo Paulo, ele tinha tudo para terminar mal. Mas no final da sua carreira, ele citou uma das frases que normalmente nós mais amamos e queremos no dia em que morrer. Coloque essa frase na minha sepultura. Ele podia dizer, né? Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Apesar de tudo, apesar de todos, mas eu tenho certeza, eu morro em paz. Eu sou um soldado que está para morrer, que vai morrer, mas eu tenho certeza, se eu morrer hoje, amanhã, ou daqui a um mês, daqui a alguns anos, não importa. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Aí, veja bem, para terminar, leia aí comigo, vamos olhar 2 Timóteo 4, 17 e 18. Esse homem que nós já descrevemos, né? Vamos ler aqui junto, né? Aqui, tá? Aqui fica melhor, porque a gente lê na mesma língua, né? Ninguém fala línguas estranhas, né? Na hora de ler a Bíblia, que a gente lendo aqui, né? Olha só a convicção desse homem, né? Continua dizendo aí: apesar de tudo que me aconteceu, irmãos me traíram, apesar de privações que eu passei, apesar de tanta coisa ruim que aconteceu comigo, ele coloca, mas, porém, entretanto, o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda a obra maligna
e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, a esse meu Senhor, a Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E assim fecho o livro da minha vida. Então, que Deus possa nos ajudar, amados. Que Deus continue nos abençoando e nos fortalecendo, para que quando chegar a nossa hora, a gente possa partir em paz, como disse o apóstolo Paulo, né? Cumprir o meu ministério, cumprir o que o Senhor havia me mandado fazer. Apesar de tudo, apesar das lutas, mas o Senhor me fortaleceu. O Senhor te fortalecerá, amado, até o dia do Senhor Jesus. Não tenha medo, descanse, espere no Senhor. Nesses dias que a gente tem ouvido falar de tanta notícia ruim, né? Não se preocupe. A minha vida, a sua vida, a nossa vida está na mão do Senhor Jesus. Deus cuidará de ti. Em cada dia, Deus cuidará de ti.